eu curtia bué de ir um dia à Coreia do Norte, adorava, eu vejo bué vídeos de excursões para a Coreia do Norte e é uma coisa que eu gostava mesmo de fazer. Eu já fui pesquisar porque aquilo tens que ir por companhias de turismo lá deles, estatais, só podes mesmo levar para lá a partir da China ou a partir da Rússia e são coisas que custam muito dinheiro. Eu não sou o Elon Musk, não tenho dinheiro para dar vazão a essas coisas. Ele um dia olhou para o Twitter e disse: Olha, muito fixe era eu comprar o Twitter e deixar o Trump outra vez dizer o que ele quisesse. Pronto, e foi isso que ele fez. Chegou lá, despediu o pessoal que ele achou que devia despedir, houve um backlash enorme em relação a isso, porque estamos no meio de uma crise mundial, e ele arrependeu-se, mandou uma carta a dizer: Olha, brincadeira, era só jajão. E pronto. Ouvi isso tudo o que tu disseste, mas ele não ponderou o que podia correr mal do dinheiro. De certeza que não ponderou que a coisa podia resvalar em tanto prejuízo. Sabes que aquilo para ele, eu sei que ele perdeu milhares de milhões de dólares com a cena do Twitter. Não sei se é fidedigno ou não, mas segundo essa notícia, ele é o gajo que fica na história como o gajo que O perdeu mais primeiro a dinheiro. perder, e aquilo foi um curto espaço de tempo até, para alguém com a carteira dele, obviamente dói sempre, mas para um gajo com a carteira dele, nos outros gajos que ele está envolvido, facilmente ele no final se calhar a meio deste ano já recuperou. No Black Mirror, acho que há um episódio, numa das últimas temporadas, em que há um CEO de uma empresa qualquer. A ideia é: és CEO de uma empresa digital qualquer com grande impacto. De repente, a empresa torna-se maior do que tu. Começas a pensar: e o que é que eu fui fazer? Isto, afinal, sucede muito, por exemplo, com o pessoal que estava à frente do Instagram. Quando há documentários sobre as redes sociais, aparece muita gente que já lá esteve e agora não está. E, epá, o que é que eu fui fazer às pessoas? Aconselho aos filhos nunca a tocarem telemóveis nas redes sociais porque percebem o malefício que é estar viciado em redes sociais. E tudo aquilo foi estudado ao pormenor. E são pessoas que, primeiramente, vamos fazer isto porque a ideia é que as pessoas estejam o maior número de minutos, horas possível nesta aplicação e depois, epá, isto se calhar não é uma boa cena. Nessa altura, tenham o poder que tenham, a empresa tornou-se gigante, mesmo que eles estejam no topo, eles são escorraçados pelos acionistas, Sim, sim. sendo o fundador. Estava aqui a pensar se acontecesse alguma coisa com o Facebook. Outra qualquer, tipo a Amazon ou mesmo a WWE, ou tens tantas empresas gigantes, a maior parte delas americanas, não é? Mas tens tantas empresas que podes usar exemplos. Não precisa de ser só as redes sociais. As redes sociais hoje em dia controlam um bocado o mundo. Um bocado é a favor, controlam o mundo. Tu és alguém com alguma influência nas redes sociais, consegues editar cenas que supostamente não deverias conseguir editar. As tais fake news, isso dá jeito, ok? Dá jeito às pessoas. Tiveste o caso da eleição do Trump, pagou não sei quem para fazer as fake news e acabou por ser eleito. Mas hoje em dia, empresas do tamanho do Facebook têm outro nome. Mas pronto, a empresa do Facebook. Eles, se estiveres numa posição de poder no Facebook, tu só por aí és uma das pessoas mais influentes do mundo, mesmo que nunca des a cara, mas Yeah, yeah. és uma das pessoas mais influentes do mundo. Tens a vida das outras pessoas na mão, e cenas da conspiração, da CIA, etc. Houve uma espécie de retrocesso, não sei até que ponto, da Cambridge Analytica e depois todas as Sim, aplicações e isso, devido aos dados. partilha de dados, Voltaram a perguntar, até os bancos, recordo-me. de repente tiveste montes de e-mails, de Yeah, montes de merdas que tu usas, a yeah. perguntar, ei, olha, nós podemos, eu digo, pá. E eu acho que a maior parte do pessoal é tipo eu, pá, estou-me a cagar, que se foda. Até porque, na maioria das vezes, não havia alternativa. Supondo que é uma coisa ilícita, teve a praticar, à falta de melhor termo, um crime durante alguns anos. Desculpe lá, eu estive aqui a cometer uma Olha, ilegalidade durante décadas. de 10 anos. É só para perguntar se posso continuar. É só por. Olha, eu estive aqui a vender no fundo o que é a tua identidade. Eu sei que é fatal, mas com a tua permissão posso continuar. E E depois é ou sim ou sopas. que ainda é mais perverso, por exemplo, nas redes sociais, mesmo quando tu pensas que te afastas ou tens hipótese de dizer que não, a ideia que dá é que dizes que sim na mesma. É apenas Sim, uma sim. fachada. Diz, Acho diz. muita graça à minha namorada, porque ela é daquelas pessoas que vai ver as cookies. Estás a ver quando te aparece aquela cena das cookies, ela vai ver e vai escolher e não sei o quê. Tipo, tu sabes que isso não. São spywares, não é mesmo? Não vais conseguir dar a volta. Podes dizer, olha, podes embelezar a cena,
e dizem, eu sou super, mas não és. Nós às vezes estamos no Google e dizemos, epá, curtia bué de comprar uns ténis da Nike, 2 dias depois tens o... Isso acontece. O que estás a dizer acontecia há uns anos. Neste momento estamos. Tu estás a falar e assim que abres o telemóvel, numa aplicação qualquer, às vezes numa rede social, aparecem-te coisas logo. Eu fui em novembro passar umas férias à Suíça, passar umas férias à Suíça, depois eu e a minha namorada, Para a Coreia não consegues, agora para a Suíça já a vais, Suíça né? já dá, é mais perto, mas atenção, vou em um low cost, Ok. para a Coreia não há low cost. Ia dizer que a Suíça é uma democracia. Comparativamente à Coreia, é uma. Comparativamente à Coreia, Sim, muitos sim. países que nós não consideramos uma democracia são democracias. É preciso não esquecer que há uns anos considerávamos a Rússia uma democracia. Agora já é mais difícil. Repara, as pessoas consideram a Coreia uma república e aquilo é uma autêntica monarquia, portanto. Mais ou menos, porque supostamente o presidente continua a ser o avô do Kim. Mesmo falecido, os gajos continuam a considerar o homenzito como presidente. Mas estava-te a dizer, a cena do. Comecei a falar com ela e irmos agora a visitar Barcelona, que eu gostava muito de ir a Barcelona. Se tu soubesses nos últimos dias a carrada e carradas de anúncios da EasyJet que me tem aparecido no Google, mas bués, está parva, não estás a ver? E eu, Barcelona 11 euros, eu tipo, não fiz pesquisas sequer. Por acaso, durante muito tempo, como é que eu ia dizer? Nunca fui atacado por esse género de anúncios. Ou o algoritmo nunca conseguiu catar aquilo que eu realmente gosto, ou eu não estava disponível para oferecer coisas. Mas houve ali uns momentos, eu estava à procura de um curso, epá, já não sei se era um software, o After Effects. Eu estava à Sim, procura qualquer coisa e a partir daí bombardear tudo e mais alguma coisa. Era no Facebook, era no TikTok, era no Twitter. Se estiveres a par, depois há aquelas promoções, última oportunidade. É sempre a última oportunidade todos os dias. Aquela sim, promoção sim, existe todos sim, os sim. dias. As últimas 5 horas para usufruir deste desconto. Mas se não usufruís hoje, amanhã há o mesmo desconto. Há uns anos era sempre o visitante 1 milhão dos sites, não sei se te Yeah, lembras. yeah. Estava mais no campo da burla. Sim, Isto aqui é mais no campo das coisas legítimas. não deixa de ser uma burlona mesmo. O marketing não deixa de ser, peraí, não deixa de ser uma burlona mesmo. A burla, no fundo, é tu conseguires enganar ou levar outra pessoa a fazer algo a teu favor e que a prejudica a ela. O que o marketing tenta fazer muitas vezes é isso, é aliciar-te nas promoções, é aliciar-te e levar-te à compra. Portanto, acho que podes pensar no marketing perfeitamente como uma pequena burla, um pequeno esquema. Estavas a falar, e há bocado achei piada tu dizeres que estás a pesquisar cursos e de repente aparece isto e aquilo. O curso da Bang, onde eu tirei o curso para entrar no stand-up, foi assim que me apareceu. Estávamos na pandemia e eu sempre tive a ideia de querer fazer stand-up, mas como eu disse, o meu grupo Motar não tinha disponibilidade para isso, o grupo entretanto fechou e eu vi-me na pandemia fechado em casa sem ter nada para fazer, comecei a procurar e houve um dia que eu abri o Facebook e estava lá, sem nunca ter sequer pesquisado a banco, estava lá a cena da banco, portanto também Não foi por aí. pesquisaste nenhum curso, mas certamente Eu o teu, pesquisei, o teu eu interesse pesquisei, por stand-up era uma sim, coisa mais sim, antiga. sim, 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 Certamente, de vez em quando, não digo no muito. Facebook, mas talvez no YouTube, de vez em quando ias ver qualquer coisa de Sim, stand-up. eu cheguei a pesquisar cursos. Pesquisei o curso do Cinel, a ver se estava aberto. Fosse, o Cinel era a referência, né? A referência. E eu sabia que ele já tinha feito 1 ou 2 cursos, então fui pesquisar. Lembro que tinha pesquisado também um curso de outros comediantes conhecidos da praça. Creio que o Salvador Martinhas chegou a fazer workshops e eu pesquisei. Não tenho a certeza já. O Marco acho que também pesquisei, mas nunca tinha pesquisado ali bem de produções, estás a ver? Pesquisaste a palavra-chave e depois isso Sim, foi. sim, e aquilo depois apareceu. Neste momento, à exceção da Bang. Tens o chat para uma Ok, coisa, sim, por acaso esqueço-me sempre desse. Sim, 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 é verdade, é verdade. o do Paixão. É mais ou menos o mesmo modelo, pelo aquilo que ele me disse. Ele tirou o curso dele na banca. Passado algum tempo, ele. Paixão é extremamente inteligente. Atenção, o Paixão tem um olho para o negócio que é uma cena para. E ele percebeu que havia dinheiro para ser feito e abriu uma concorrente à banca. E acho bem, porque a partir do momento em que tu não tens concorrentes, fazes o que queres. E Yeah, às vezes yeah. até podes desleixar. Se tiveres concorrentes, acho que o produto final ou é melhor ou então perdes.
Eu acho que há margem e até pensar melhor, porque, Sim. como tu disseste, conheço um modelo da banca porque também fiz esse curso já há não sei quanto tempo. Uhum. Dizes que esse é mais ou menos semelhante. Eu acho que há pouco estavas a falar desse workshop do Salvador Martinha, salvo erro, era dado numa escola de escrita criativa, a Econ. Não quero estar aqui a enganar-me, mas salvo erro, a curadoria é do Filipe Homem Fonseca. Depois vai lá o Bruno Nogueira, salvo erro. Vai assim uns quantos nomes Mais conhecidos. mais conhecidos. É outro formato. Não sei se é melhor, se é pior. Também não sei, não. Acho que ainda havia margem para outra coisa. Perceber que formatos são estes, tornando uma coisa mais extensa e talvez mais profunda, o preço ia por aí acima e talvez não fosse tão aliciante. E Também, também é normal, pá, o investimento pessoal de quem estava por trás do curso também, se calhar compensava pagar mais, não é? qualquer coisa até de tecnologia, se estiveres dentro do objeto em si, certamente se fizeres uma boa compra, dás mais 100 euros. É Sim, preferível dar mais 100 euros do que ter uma coisa um bocadinho mais barata e sabes que aquilo dura meia dúzia de dias. eu prefiro, eu sou daquelas pessoas, eu prefiro dar se calhar mais 30, 20, 100 euros por um objeto, uma Então, utilidade que eu sei que me vai servir melhor do que se eu for comprar algo aos chineses, vá. ok, não queria utilizar chineses, mas estava-me a lembrar da Primark. Esses dois cursos talvez sejam. Talvez no Norte, talvez falte algo mais para o pessoal. Se bem que a comunidade de comediantes no Norte seja substancialmente diferente daquilo que é aqui Sim, sim, eu na acho que região da Grande Lisboa. aquilo que me parece é que há uns anos a banca teve um papel e há de continuar a ter. Há uns anos creio que o papel era mais preponderante. A forma de Hum, entrar no circuito era muito difícil se não fosse pela banca. sim. Atualmente já consegues, se calhar até é mais fácil, não sendo pela banca. Isso mudou o jogo. Que as pessoas começaram a ter uma ideia pejorativa da Bang e, consequentemente, sobre os comediantes que saem da Bang. Eu acho que a Bang cumpre aquilo que se propõe, que é, olha pessoal, eu tenho aqui o Paulo que chega-te e diz, olha, tenho aqui um workshop e durante umas quantas semanas temos aqui e depois sobes a Paulo. E é isto que o Paulo se propõe. Agora, obviamente, há pessoas que não gostam e há pessoas que não gostam. Eu aprendi algumas coisas, houve outras que, obviamente, só por ver já sabia, e a partir do momento em que eu fiz o Fizeste o palco, pau. yeah, fiz o Paulo, cheguei comi o gajo, cara, comi o gajo todo. Foi mais por isso que Yeah, fizeste o yeah, curso. yeah. Não, o gajo disse, e tal, tem todos no cu, eu tipo, meu amigo, na minha terra vou com pela meia cona, não há mal. E a partir do momento em que eu fiz o curso, o Paulo disse, olha, foi isto, e agora, se quiseres, pá, de vez em quando tenho aqui umas noites. Se não quiseres, pronto, adeus um pão e um queijo. Acho que é perfeitamente legítimo, ele à partida diz aquilo que se propõe. Compreendo que haja pessoas que esperam mais, compreendo também que haja pessoas que esperavam menos, mas a verdade é que a Bang é aquilo que é. Pelo que eu sei, acho que o Tiago Paixão dá um bocadinho mais de apoio no pós, mas também não te vai organizar a carreira por ti. Ele está interessado nos espetáculos dele e pronto. Podemos encontrar um paralelismo com quase todos os cursos. O essencial, caso não saibas antes de fazer o workshop ou o curso, é aprenderes os rudimentos, os inícios dos inícios. E depois cabe-te a ti. Estava aqui a pensar em workshops ou cursos de escrita, seja escrita Sim, criativa, escrita de humor. Ninguém te vai ensinar a escrever ou ninguém te. sim, sim, Partindo sim. do princípio que não sabes escrever humor, não é pelo facto de assistires a aulas ou meia Sim, dúzia sim, de sim. horas que Sim, tornas um prémio Nobel. Dão-te caminhos. Seguires estes sim, caminhos sim, sim, e aí sim. depois é prática. Embora em Portugal, oficialmente, o stand-up não seja considerado uma arte, para mim é uma arte. E como todas as artes, tu não tens uma maneira certa de a fazer. Não há um livro que te diga, tu tens que fazer assim. O que há é várias pessoas que, com a experiência delas, foram por determinados caminhos. E tu, se quiseres aprender com elas, elas vão te dar a versão delas de como é que se faz. E tu depois também, à medida que cresces, vais vendo também onde é que tu te enquadras. Eu, quando comecei, não era ou não fazia as coisas como faço hoje, por exemplo. E se eu preciso daqui a 3 anos, não vou fazer as coisas na maneira como faço hoje, quer a nível de escrita, quer a nível de postura de palco, quer se calhar a nível de persona, eu não vou fazer. Mesmo eu, com as pessoas que acabam os cursos ou que a gente calha em ter noites juntos, mais novos, mesmo eu não sendo ninguém, tendo tipo 1 ano e meio disto, às vezes digo, olha, se calhar, em vez de fazer assim, faz assim. E as pessoas depois são livres de continuar ou não, não é? Eu só dou tipo a minha opinião, olha,
Eu acho que não é aquela cena do ficar mais engraçado. Olha, estavas ali a mexer muito, não sei o quê. Olha, eu também mexia bem em palco. Olha, comecei-me a agarrar um bocadinho mais ao tripé. Não abraço o tripé, mas comecei a agarrar um bocadinho mais o tripé. Olha, vais ver que é tipo uma âncora. Paras logo ali. E esse tipo de dicas, né? Porque eu também, lá está, não sou ninguém para rever textos de ninguém. Mesmo um comediante com muitos anos, não é pelo facto de funcionar para ele que funciona depois para o Que outro. vai funcionar para os outros, obviamente. Se tu fores para ajudar, podes sempre tentar ajudar as outras pessoas. E eu acho que o fixe da cena é tu tentares ajudar os outros, né? O que acontece muitas vezes, para citar uma coisa que já disse aqui do Jeselnik, ele disse que muitas das vezes o que acontece é que o comediante, aquele que dá conselhos a outro, o que ele está a Sim, fazer sim. é torná-lo mais parecido com ele. Mais parecido. Já vi isto acontecer várias vezes. No fim de contas, estás numa posição de superioridade e estás, este é o modelo ideal para fazer stand-up. Sim, sim, sim. Se fizeres isto e isto, aproximas-te de mim. Independentemente do teu valor, independentemente do teu nome, Estás a perceber? Sim, 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 sim. pá, mesmo que o comediante fizesse isso, no limite ficava igual àquilo que já existe. Quem ouve é preciso fazer a destrinça e quem diz o conselho também precisa ter até que ponto. Sim, o tato. Acontece muito é estás a dizer coisas que já toda a gente. Santas é um chavão, não é? Parece um gajo no Twitter a dizer coisas óbvias. Dá a sensação que o comediante dá conselhos, uma espécie de reforço do ego. Fazendo assim um resumo, estavas a contar a tua história, és como muitos, filho da pandemia. Sim, sim, sim. Muita gente começou a fazer stand-up graças à pandemia. De certa forma, tens que agradecer à pandemia. Se não fosse a pandemia, atualmente ainda tinhas o grupo Motar. O meu grupo Motar fechou pouco antes. Estava a tentar fazer a história, ok, então a pandemia não teve nada a ver. Fechou porque nós basicamente fomos fechados, mas isso depois tem a ver com culturas bikers e cenas assim, e acho que para a tua audiência não iria interessar muito, se bem que é um tema que eu acho interessante, mas acho que para a tua audiência em específico, que basicamente somos só os comediantes, não é? Mas é fixe, tu sabes quantas pessoas é que consegues ver, quantas pessoas é que ouvem? Depende muito, mas é entre os 150 e os E já não é 300. nada mal. Eu desde que trouxeste cá o Álvaro Cláudio, estou a bater todas as semanas. É claro que isto não está, não foi oficializado em nada, mas fazes parte de um grupo, ou melhor, uma nova vaga de pessoal que faz humor negro, dá pano para mangas. A antiga vaga do humor negro, é claro que ninguém gosta de ser apelidado disso, porque uns acham redutor, outros porque o termo ganhou ali um contorno, ficou muito pesado, mas se pensarmos nas pessoas que antigamente eram associadas ao humor negro, o Rui Sim. Sinel, o Rui Cruz, o Paulo Almeida, todos eles se afastam do termo. Por uma razão ou por outra, apareceram várias pessoas a fazer humor negro e talvez até com o novo travo, provavelmente perguntar-te-ei quais são as tuas referências a nível do humor negro. Mesmo que reconheças algumas delas, houve ali uma fase do Rui Sinel e toda a gente que fazia humor negro, percebias que havia uma ligação direta. Boas cópias, más cópias. Era como se o Rui Sinel fizesse uma atuação e de repente nascessem 10 filhos. Eu, quando comecei a escrever, era a voz do sinal que ouvia na minha cabeça. Eu acho que mesmo a maior parte, eu cheguei a falar sobre isto. Creio que no início do ano passado, o Soares era a voz do sinal que eu tinha na cabeça, pois fui criando uma voz própria. Mas ao início foi muito por aí. Estou-me a rir por pegar nisso e levar tipo a um sketch em que um comediante de humor negro estivesse a falar com o terapeuta. Sim, O que eu ouço aqui na minha cabeça é a voz do Sinel. Eu estou a fazer as merdas e é o gajo está. O gajo já nem faz bem humor negro. O que é que se passa comigo? Estou com a minha namorada e o gajo está com aquela cena do essa gatinha aí. Yeah. Eu, por acaso, quando conheci o sinal, foi uma cena boa. Eu sempre fui muito fanboy do gajo, sempre. O meu avô não me deixava ver os programas dele. O meu avô sempre foi muito de esquerda e os programas do sinal sempre foram muito libertinários, vá. E o meu avô sempre, pronto, é avô, né? Muito fechado. E o meu avô não deixava. E aquilo para mim, o sinal para o meu avô estava ao mesmo nível que o South Park, nesse aspecto. O Sinel foi-se criando ali um culto quase de endeusamento pelo Sinel, e eu, a primeira vez que eu estive frente a frente e tive uma conversa com o Sinel, nem se chamei por Sinel, chamei por Deus. Foi bastante caricato. É um gajo bacana, curto o gajo. Não que eu tenha muita convivência, mas curto o gajo. E além dessa referência, que já ficou aqui expressa, Depois foi o resto. Depois o Rui Cruz é inteligentíssimo, o Rui Cruz. A primeira vez que eu vi o Rui Cruz foi em Lisboa. Na altura conheço um comediante que é o Carlos Pereira, um preto.
chamar só preto é um caso redundante, mas coitado. Mas eu conheci o Carlos. Uma vez o Carlos convidou-me para ir assistir a ele e mais uns amigos dele no Vilaré. E eu fui, e foi a primeira vez que eu vi o Rui Cruz, até era engraçado. Curti bué da cena dele, a indumentária que ele trazia e o próprio texto dele, curti, só que a cena é, eu estava com uma miúda, e eu queria engatar a miúda, então convidei, olha, queres vir comigo ver stand-up ao Vilaré, porque ela fazia teatro e vamos ao Vilaré, caralho. E a cena é, ele chama o Rui Cruz, eu não fazia puta ideia que era o Rui Cruz, o Rui Cruz passa por nós e ela faz isto. Ah, mas e eu a partir daí soube que não valia tentar mais nada, porque ela ficou encharcada completamente por Rui Cruz. Foi uma espécie de plot twist, porque eu estava a pensar que dava volta no sentido. Começou a ouvir o Rui Cruz e não se identificava com nada do que. Não, 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 ela ficou completamente, até se mordia toda, estás a ver? E eu olhar para aquilo, eu tenho um ar tão normal. E este gajo parece o Capitão Gancho, versão gótico. Não estou a perceber a cena. Ou seja, dava para plantar arroz no pipi. E isto tendo em conta que tanto eu como ela temos uma diferença de idades consideráveis do Rui Cruz, pá, não percebo a cena. Acabámos a noite, ela diz, eu gosto bué da nossa amizade. Eu, tipo, na altura tinha a carta suspensa por álcool, já na altura era engraçado, então eu é que tive que pagar o táxi para a Andra outra vez, estás a ver? E ela, não, a nossa amizade é bué fixe, curti bué, e eu, vai para o caralho. É uma forma cordial, mas não há forma fixe de sair disso. A expectativa é fácil perceber o que era, não é? A concretização, seja numa noite ou em várias, converteu-te em amigo. Até ali tinha sido bué fixe, Carlos, eu na altura tirei a barra à parede. E disse, porque é que não me dás as entradas? E o gajo deu as entradas. Então eu estava literalmente na guest list do Vilaré. E eu usei aquela merda tipo, não, repara que ela disse, quanto é que é? Eu, não, quanto é que é? Tu estás comigo, Estás tu comigo, não é? estás comigo. Chegámos lá, eu dei o meu nome, está aqui na guest. Sim senhora, estou aqui na guest. Aquele flex tu dás, por amor de Deus. Eu gostava de beber uma cerveja. Minha amiga, eu pago da puta da cerveja, por amor de Deus. E depois chega-me o cabrão do Rui Cruz e pronto. Daí para a frente, ir a espetáculos em que os gajos sejam todos feios. É isso que tu aconselhas? Ou ir a espetáculos em que o Rui Cruz não apareça? Também É pode assim, ser. repara, os gajos são todos feios. Eu não sei qual é que é a tua métrica de apreciação masculina. O Rui Cruz na altura era barrigudo e já usava aquele cabelo à Capitão Gancho e aquela barba, sei lá, a judeu que não vê uma lâmina há 10 anos, estás a ver? Eu acho que o sex appeal não era exatamente o forte do Rui Cruz na altura. Esquecendo o caso do Rui Cruz, se me dissessem um homem com calças à boca de sino, em pleno século XXI, Sim. é incapaz de atrair uma mulher. Eu concordo. Mas no caso do Rui Cruz parece que não tem efeito. Podias ir pelo aquele, não, o homem é super inteligente, consegue ter conversas sobre tudo e não sei o quê, mas assim, ele nem tinha aberto a boca, estás a ver? Ele Yeah. não tinha aberto a boca, na altura ninguém sabia quem ele era, e o gajo passa por nós, deve ter sido do perfume Patchouli ou assim, e ela faz aquele, foda-se para o caralho. Não houve lugar para segundas interpretações. Assim que eu Não, viste não isto, houve, não percebeste, houve. percebeste que já Não, fui. já foi, e depois olhar para ela, tipo, a morder o lábio, estás a ver? E eu, tipo, epá, Conseguiste ao menos apreciar o espetáculo do Rui Cruz? não, sim, eu sempre fui um gajo, eu vou-te explicar, eu nunca fui um gajo que procurasse ativamente comédia, tipo, vou a YouTube procurar comédia, até porque não havia, Sim, sim. não havia isso. Acho que tiveste a conversa, não sei se foi com o André Carmo ou se foi com o Jonas. Há pouco tempo não tinhas muito, não havia, se calhar tinhas os vídeos antigos do Levanta-te e Ri, isto em Portugal, e depois se calhar tinhas especiais. Meia dúzia de especiais. Sim, Tinhas talvez um mais antigo do Louis C.K., tinhas algumas sim, coisas sim. assim mais antigas do Jimmy Carr. Não tinhas Não, muita coisa, não. não é, e não era muita comédia, não precisas de ir muito longe, tipo, há 10 anos atrás não tinha, não tinha a publicidade que tem hoje. Eu sempre que ia ver um espetáculo de stand-up, porque havia cá uma noite em Alhandra, promovida pela Bang, que foi aí que eu conheci, soube o que era a Bang, mas na altura não me interessei muito, mas conheci, por exemplo, o Rui Zindro ou o Henry, o próprio Carlos, foi aí que começámos a dar-nos mais. Entre outros, havia um senhor que metia pregos pelo nariz, era isto que era uma noite de stand-up na altura. E eu disse Rui Zindro, acho que disse.
Ah, foda. Querias dizer Ah, Luzindo, não era? sim. Mas Não, era. estamos a falar do Rui Cruz e saiu. Às tantas há uma pessoa com esse nome a fazer stand-up. Vai ser do caralho, as outras pessoas agora vão ouvir isto. Não, o gajo disse Luzindo. Eu sou um inculto do caralho. Na altura, então, tudo o que havia de stand-up, porque eu sempre fui bué apaixonado pela cena de provocar, provocar sentimentos nas outras pessoas. Sempre foi uma cena que tanto que eu fui para vendas e marketing e o caralho. Hoje em dia trabalho numa secretária que não tem nada a ver. Nos Correios, que é uma cena do caralho. Eu sempre tive essa curiosidade e sempre que ia ver espetáculos de stand-up eu tentava, enquanto a pessoa lá estivesse, eu absorvia tudo e para mim aquilo sempre foi uma cena bastante mágica, estás a ver? E por isso é que eu também sempre tive o interesse na stand-up, porque sempre achei que realmente era fodido fazer as outras pessoas rirem, decorares o texto, escreveres de maneira a provocares a emoção na pessoa e depois levares isso todas as noites. Há uma altura em que tu apagas isso e fazes outro texto do zero, que não sabes se vai funcionar ou não, e tens a coragem novamente de entrar em palco, se calhar num bar para 15 pessoas, que é fodidíssimo, fazer rir 15 pessoas, e depois mais tarde, quando já és alguém, pegares nisso tudo e fazes o teu primeiro solo, se calhar para 180 pessoas, 200 pessoas. Sempre achei que isso fosse uma cena muito difícil de fazer e ainda hoje, eu acho que hoje confirma-se que é realmente complicado. A cultura no Brasil, a cultura de stand-up no Brasil não nos contagiou, pelo menos ali houve uma fase, eu recordo-me ali aquela fase Eu acho inicial. que o Brasil, a cultura do Brasil contagia-nos em mais do que apenas na comédia musical, Sim, sim, que isso até os aí. maneirismos, normal, eles são Normal. tipo 200 milhões ou 300 milhões e nós somos 10 milhões, falamos a mesma língua, somos um país culturalmente aproximado um do outro. O normal é daqui a 100 anos tu falares com sotaque carioca. Eu só estava a pensar na questão do stand-up. Se ouvires conversas destas, seja neste podcast ou um podcast similar, Uhum. raramente os nomes brasileiros vêm à baila. Ou os nomes brasileiros não têm o peso que, por exemplo, tem um Bill Burr. Faz sentido. Quando queres sair bem na fotografia, tens de dizer meia dúzia de Dás nomes. sim, Tens de sim, dizer e meia dúzia de normalmente, nomes. Podes ter alguma ligação com esses nomes, conhecer a obra do Bill Burr, ou do George Carlin, ou do Bill Hicks, ou seja o que for, mas se te virmos a atuar, percebemos que nada daquilo tem que ver contigo. Aquele gajo ali, apesar de nunca ter dito, tem mais uhum. coisas do Rafinha Bastos, tem mais coisas de Do Padilha, do Padilha, mas não fica tão bem dizer. não é tão elite. Não dá aquele prestígio, é diferente. Sim, Ainda temos muito que aprender, nem que seja neste aspecto, na questão do trabalho. eu respeito muito os comediantes brasileiros no sentido em que eles estão a fazer uma turnê e já estão a preparar a outra e quando acabam, se calhar têm para aí 1 ou 2 meses para descansar, ou se calhar nem isso, e depois já estão outra vez, e se calhar enquanto estão a fazer aquela turnê vão batendo os comedy clubs para testar já a outra, e depois acaba, tens ali um tempo de descanso e depois como o país é enorme, tanto a nível populacional como a nível mesmo de tamanho, tu acabas numa ponta e Sim. vais Yeah. começar outra vez a correr, e se for preciso demoras tipo 1 ano e meio até chegar onde tu acabaste, já estás no ritmo outra vez, porque é um mercado extremamente competitivo. Não é que o nosso não seja, mas é um mercado extremamente competitivo e tu tens que sobressair, e para te sobressair tens que trabalhar, e se for preciso escrever, postar na internet, e postar na internet estás a queimar textos, estás a queimar piadas, tens que voltar a escrever outra vez aquela cena do Kill Your Baby, estás a ver? Depois as tuas melhores, se calhar ao fim de 3 anos, as tuas melhores vão parar à net, porque tu precisas ter conteúdo, precisas que as pessoas continuem a lembrar de ti, porque tu és um comediante ao pé de 500 mil comediantes, tens mesmo que vir ao de cima. Em Portugal se calhar somos para aí 500, Não deve chegar. pronto, talvez menos, estás a ver? Eu por acaso costumo dizer, mas eu quero já dizer que eu não me acho grande merda, ok? Eu costumo dizer, por brincadeira, que eu estou certamente no top 15 dos comediantes de humor negro que só fazem humor negro em Portugal e eu só conheço 10. Portanto, Queres dizer, não por ordem, a não ser que queiras. Quem é que integraria esse top? Não precisa dizer por ordem. é A pá, não ser que tenha já decorado e isso era um exercício não, bastante. eu digo isto também por brincadeira, mas obviamente Paulo Almeida, o Rui Cruz, o Sinel, eu gosto de ter pessoas que só fazem humor negro. E percebes, acaba aqui, o Hugo Soares é uma pessoa que quem eu admiro bastante, eu admiro muito o trabalho do Hugo Soares.
Há quem diga até que eu chupo mais a pila do Hugo Soares do que de comediante qualquer, o que é mentira, Eu chupo sempre a quem me dá jeito. O Hugo Soares está farto de chupar a pila ao Ruben Branco. Também precisa de alguém que Sim, chupa o dele. facto do Hugo Soares ainda não ter morrido engasgado, para mim, é a prova concreta de que o Ruben Branco tem uma picha pequena. Ou então é ele que é artista Só do chupar a broche. cabecinha. Como normalmente sou eu que me meto os joelhos, não sei. Ah, Rui Sinel, Rui então, Cruz, Paulo Almeida, Hugo Soares. tens um rapaz, pá, eu esqueço-me sempre do nome dele. Ele foi agora ao rosto do Pai Natal, que o Ruben Branco organizou Então deixa-me pensar. no Sá da Bandeira. Luís Gomes? Acho que sim, que ele escreve para o Cinel. O gajo também é Sim, muito sim. bom. É O gajo é muito bom, pá, o gajo é muito bom também. Ah, A partir daí, se calhar já tinhas que dizer a alguém que faz humor negro e também faz. Poderia dar exemplo, sei lá, do Álvaro Paulo e do André Carmo, mas isso é porque são pessoas que eu conheço pessoalmente, não que o trabalho deles não seja bom, eu gosto muito sempre. Percebes? Se calhar. E é normal, porque pessoas querem fazer outras merdas e o humor negro não passa na televisão, portanto Yeah. é perfeitamente legítimo. O Ruben Branco, numa conversa onde eu estava, mais outras pessoas, em que ele dizia que durante muito tempo ele tentou cultivar aquela cena do rei do underground, e depois deixou de ter trabalhos porque as pessoas diziam, não, mas tu és o rei do underground e isso não traz boa imagem para aqui. E ele começou a tentar afastar-se, e a verdade é que ele hoje em dia faz um monte de merdas que não são humor negro e é um comediante super versátil, super versátil. Casa com aquilo que disseste. Nós somos sempre vítimas de sermos um país pequeno. Sim, Se tu te fechas num estilo ou num título, é que partimos de uma base muito curta. O nosso país não, tem. nós somos pequenos e não temos a cultura, não temos a cultura, Sim. tu tens uma casa, mas faz algum sentido um país que tenha uma casa que seja um comedy club a 100%? Faz algum sentido? E é uma coisa recente. Sim, tiveste um que fechou há uns anos atrás, e este está aberto porque o stand-up agora é bué da in, porque é uma cena bué in, graças também a plataformas como a Netflix, como é óbvio, mas não faz sentido, pois tens o reitor que faz uma vez por semana, o Ferro que faz uma vez por semana. Eu acho que o Ferra é um daqueles exemplos. Foi a âncora de uma nova vaga de noites. No Norte, Sim, sim, sim. talvez sim, Todas sim. as noites que apareceram agora nos últimos tempos são noites que Não, vieram para ficar. Se não vieram para ficar, pelo menos enquanto durarem, vão deixar boas memórias. a única que eu fui, ponto 2 não sei se é quinzenal ou se é semanal também, não? Mas acho que é quinzenal. O único que eu fui foi o ponto 2 porque Zé faz aquilo ao sábado, e visto que eu trabalho durante a semana, dá-me imenso jeito ir ao sábado. E pá, curti bué, adorei, curto bué de ir ao norte. Norte para mim é já para cima de Aveiras, estás a ver? Eu que sou do Algarve, basta passar a, sei lá, Setúbal. A partir de Setúbal já é norte. Passas ali 25 de Abril, Para mim é é, norte já. é norte. A tendência é o norte ir descendo, porque à medida que o preço dos combustíveis for aumentando, não tenho dinheiro para andar aí em grandes viagens, há de chegar um ponto que o norte é já a fronteira entre o Algarve e o Alentejo, para mim. Sim. Até porque o Alentejo, como é mais deserto, consegues apanhar combustíveis bastante acessíveis, a um preço espanhol, diria eu. Tens lá zonas, e mesmo no Algarve também tens aí zonas desses cabeços, tens aí bombas de combustível. Que bombas que pararam no tempo ainda têm gasóleo de há 15 anos, ninguém passa por lá, não se adaptaram aos novos Eu preços. fui, creio que em 2020, ok que, pronto, 2020 já foi há bastante tempo se compararmos com os preços de combustível de agora. Como é que se chama o monte aí super conhecido do Algarve? Monte Gordo? Não, pá, foda-se. Monte na tua A vizinha. serra eu não sei do quê, A Serra, não sei. mas que é de Monchique? A É Foia? exatamente, Foia? isso. A minha namorada gosta bastante de passear, e como lá estávamos em pandemia, eu, como disse, tenho uma casa. Eu sou o pobre, vou à Suíça, vou a Barcelona, tenho uma casa no Algarve, pá, é uma cena. E pá, nós estávamos em pandemia, as fronteiras estavam fechadas, mas achámos, pá, olha, vamos correr ao Algarve. E já que o Rui Cruz não E está no Algarve, é é, seguro, não é? é seguro, é completamente seguro, senão, pá, perdia também a namorada, pá, não dá, não dá. Tinha que arranjar outra, e depois, eu sou comediante, depois calhava uma noite em que eu conhecia o Rui Cruz estava lá, e depois perdia a gaja outra vez, tinha que meter no Tinder algo do tipo, eu sou comediante, como há aquelas gajas que metem, se tens menos de 1,75 m,
swipe Epá, left. Se fosse Eu ao tinha- contrário, era logo um problema. É um problema do caralho. Os homens não podem ter critério. Eu ouvi o teu episódio com o Eduardo e eu mandei logo mensagem, tipo, olha, mas tu és estúpido. Porque o gajo, eu tenho 1,72 m e não sei. Eu tenho 1,68 m, caralho. Como é que eu ia dizer? Não sei identificar isto no tempo. O que eu sei é que atualmente as mulheres fazem questão de dizer isto a viva voz. Podes dizer, eu prefiro loiras. Mas na prática, quando vamos ver a tua vida amorosa, só andaste com morenas. Aconteceu, Não, olha. é normal, tu és um país mediterrâneo, é normal que as loiras sobressaiam Sim. mais. Os homens são super discriminados e ninguém fala desta merda. As mulheres podem dizer, eu quero um homem com X altura, quero um homem com X peso, quero um homem com X profissão. Se um homem descrever esta merda e dizer, eu quero uma mulher com uma copa X, eu quero uma mulher com um tamanho de rabo X, eu quero uma mulher que seja magra, pronto, relativamente atraente, eu quero uma mulher com X fisionomia, eu quero uma mulher com X emprego, tu já estás tipo a objetificar a mulher, não podes. Mas agora, ao contrário, é uma mulher forte que sabe o que quer. Puta que vos pariu a todos. Os baixos. Se soubesse a quantidade de quecas que eu mandei na vida com mulheres diferentes, tu riste completamente. Por acaso pensei que ias para o outro lado. As quecas que eu não dei devido à minha altura. Pensei que era mais. Eu nunca fui um gajo que fizesse muito exercício. Eu há um ano atrás pesava 89 quilos. Começo 1,68 m, estás a ver? A volumetria que eu também não tinha. O que interessa é todos os corpos são bonitos. Sim, vai para o caralho. Vai lá dizer isso, vai lá engatar gajas assim na noite. Para os homens, nenhuma dessas frases tem peso. Se dissesses isso, a mulher ficava a olhar para ti. Então, mas... Nós gostamos do interior da pessoa. Para o caralho. Todos nós somos animais e como animais procuramos sempre o melhor parceiro sexual. Uma altura em que havia muitas sessões fotográficas, mulheres nuas, de todas as formas e feitios. Não, OnlyFans continua. Mas eu estava mais a pensar na questão da questão artística, segundo esta ideia de todos os corpos. A Tatiana Neves, lembras-te? Recordo-me vagamente. Ela pousava quase nua, tinha para aí 14 anos ou assim. Ela pousava quase nua e dizia, isto são fotos artísticas. Eu tipo, com 12 anos ali, curto as tuas fotos artísticas. Se é uma foto artística, será que a pessoa, se for maior de idade, pode ser considerada pedófilo? Ou é um amante de arte, apenas? Eu acho que pode ser considerado os dois. Eu acho que... Uma coisa não invalida a outra, é? Sim, não invalida. Eu posso ser amante de arte e amante de pitas. Lá no meu ginásio há lá uma rapariga. Eu ainda não contei isto à minha namorada, e eu espero que ela também não ouça isto. Há lá uma rapariga que eu até acho atraente, mas é porque ela tem para aí corpo de 15 anos. E eu, tipo, fascina-me a cena. Ela tem para aí 20 e tal, e eu, deve ser do caralho. É um throwback à infância, estás a ver? Uma espécie de avalanche dessas sessões fotográficas de corpos de mulheres mais avantajadas, mais magros, todos os feitios. E a ideia era, todos os corpos são bonitos. Mas isto não se aplica ao homem. Não se aplica ao homem, nem no homem no mais gordo ou mais magríssimo, nem, por exemplo, se aparecer picha ao léu. Se a mulher pode aparecer toda nua, porque é que a picha não pode? Eu vou-te explicar porquê. Porque nós, os homens, somos uns bravados de merda. Sim. E o nu de uma mulher vende muito mais que o nu de um homem. Não que as mulheres também não tenham atração sexual. A cena é, até a própria mulher gosta, nem que seja para se comparar, com um nu artístico, de outra mulher. Quando tu tens os dois géneros a comprar a mesma merda, a mim não me interessa os calendários bombeiros ali com as mangueiras e o caralho todos cheios de abdominais, a mim não me interessa. Mas se tu meter as bombeiras ali todas cascadas a segurar a mangueira e a levar com espuma por cima, a mim se calhar já me interessa, percebes? E a mulher compra os dois. Interessa-te porque não és transfóbico. Estou a brincar. Percebes? Até a própria mulher. Porque eu tenho uma teoria que é todas as mulheres são bissexuais. Porque a sociedade o permite. Também tenho a teoria que é todos os homens nascem bissexuais e a sociedade é que os torna heterossexuais e hoje em dia eu não como calipsos na rua, em público. Não dá. Não como porque tenho sempre... Mas essa ideia é perigosa. Se a sociedade tem esse poder, também tem poder no outro sentido de toda a gente nasce heterossexual e depois a sociedade tem o poder de os tornar bissexuais. Porque a cena é... Bissexuais, homossexuais, seja o que for. Há dois que são extremamente sexuais, que é os homens, os humanos, e os golfinhos. E se tu fores ver, os golfinhos estão-se a cagar para onde é que roçam a picha. A ideia deles é ter prazer. E a tua ideia, quando tu és bebê,
Eu dei-me conta agora que dizer que os bebés têm ereções 2 minutos depois de dizer que comiam uma chavala porque ela tem, Yeah. aparece de 15 anos, parece que eu ando a pesquisar, mas a verdade é que eu ando a pesquisar. E porque nós todos somos seres bastante sexuais. Só que à medida que tu vais crescendo, as pessoas vão te dizendo: olha, quando vais fazer xixi, segura só na tua. E a sociedade vai-te metendo isto. O que é uma pena, porque às vezes já estive no urinol e tive que atender uma chamada e se a pessoa lá É me desse, chato, não, desse não é uma só uma. ajuda, segura aí um bocado, tenho aqui uma chamada importante. A pessoa não tem nada para fazer, segura na dele e segura na minha. Um bocadinho, Assim, não é? se conheceres o vizinho do lado é uma coisa, senão é só, acho que é só pouco higiênico. Imagina que o gajo tem lepra. Não é assim uma doença muito comum no Ocidente nos tempos que correm. Se fosse no tempo de Jesus, que as É pessoas assim, andavam a cair aos pedaços. ainda há pessoas que morrem com peste negra, portanto. Agora não tem peso morrer de peste negra, a não ser que haja uma pandemia. É um caso isolado. Sim. Não... Eu acho que era do caralho, tipo, o que é que o David morreu? O David morreu de peste negra. Quando dizer, quando tudo é peste negra, mano, porque eu sou old school, morri Yeah, de yeah. peste negra. Não quero as doenças da moda. Eu Não, não, sou tão hipster, sou bué da hipster, mano. tive que ir buscar doenças lá atrás. Só para te foder, quantas pessoas é que morrem por ano da peste? 5. Eu vou ser uma dessas, caralho. E vou ser a única em Portugal. Eu vou ser o único gajo em Portugal que morre de peste negra. E depois ainda meto no fico, caralho. Desta vaga de tentar aliciar o Ocidente a comer insetos. Eu acho que essa merda dos insetos é só as pessoas com nojios de merda. Se tu comes caracóis, se tu comes lambujinhas. Compreendo, mas não era. Há coisas que a maioria, esquecendo os asiáticos, os ocidentais nunca comeram, ou pelo menos nos últimos séculos nunca comeram. Há a possibilidade de aparecerem novas doenças. Ao contrário de um chinês, não conheço pessoas que tenham comido uma espetada de escorpiões, por Mas exemplo. mais fácil tu ganhares imunidade em relação às doenças asiáticas estando na Europa, porque na verdade é toda uma grande massa continental e as pessoas desde há muitos séculos que fazem intercâmbio cultural, a Rota da Seda, depois os portugueses deram a volta, o caminho marítimo até às Índias, não sei o quê, portanto, no máximo, acho que na altura no Japão, nós até matámos uma data deles, porque o Japão não tinha assim muito contacto com o resto da Ásia. E mesmo os espanhóis dizimaram os Incas todos porque estavam constipados. Nessa cena, nós sempre tivemos, historicamente, eu sou do caralho, sempre tivemos, historicamente, muito contacto com a cultura asiática. Portanto, eu acho que a parte da imunidade, e tu viste com a Covid, a doença, supostamente, o grande foco da doença foi num país asiático e rapidamente chegou à Europa. Sim. Acho que em termos de imunidade estás seguro, estás seguro. Eu nunca ouvi que tu para a África precisas de levar vacinas porque não estás imune, mas nunca ouvi dizer que tu para a Ásia precisas de levar vacinas, portanto. As pessoas que são anti-vacinas levam vacinas quando vão viajar para sítios mais exóticos? Epá, boa questão, depende do nível de antivax que tu fores. Há até níveis, eu Ah, pensava que era sempre absoluto. Tu podes ser aquele antivacina da Covid porque é bué recente e aí eu compreendo a cena do medo, tens que esperar 10 anos para ver qual é que é o efeito secundário, né? A SIDA começou como uma vacina para a polio, passado 20 anos depois começaram a cair. Eu compreendo a cena do medo. Só isso, antivacina da Covid, porque é muito recente, não há estudos suficientes, não sei o que mais, eu compreendo, eu tenho as minhas vacinas da Covid. Mas eu compreendo esse medo. Agora, se fores anti-vacinar 100%, eu acho que mereces morrer porque, pá, tens esta ferramenta, não usas a ferramenta. Todos os anos, todos os Estados gastam dinheiro em vacinas que tu devias de levar, ou é para tu levares e vai para o lixo, e se calhar outra pessoa que precisava noutro lugar qualquer no mundo e não tem acesso. Eu acho que não estás aqui a fazer nada. Fazer turismo para sítios exóticos. Eu acho que és obrigado. Eu acho que há países em que és obrigado, porque depois imagina, vais lá, és infectado e voltas para cá, aqui ninguém tem Yeah. defesas contra Sim, isso, sim. começas Yeah. Eu acho que há sítios onde tu és obrigado a tomar vacina. O caso mais perigoso seria um surto de ébola. Faz sentido. Se bem que há sempre formas de contornar isto. Vamos certamente comer animais que nunca comemos. Uhum. Pelo menos aquilo que nós vemos é os chineses, não sei até que ponto outros asiáticos, estão habituados a comer quase tudo. Esquecendo aqui os chineses, não às tantas parece que estou a tentar criar uma nova teoria da conspiração. Mas eu estava a gostar talvez das comidas novas. Até a nível da ASAI, que fecha certas casas por haver insetos, Sim. vai deixar de fazer sentido, a não ser que haja um rigor. Este inseto é certificado, este não é. Acho que é um bocado isso, porque acho que é diferente tu comes uma barata que passou a vida toda em esgotos e a comer lixo e não sei o quê, do que teres uma barata de viveiro. Assim é contrariar aquele raciocínio de
Todos os animais de viveiro são sempre piores que os outros no seu habitat. Estamos a encontrar a exceção. Eu acho que no caso dos insetos, especialmente em baratas, as baratas não são conhecidas por ser o bicho mais higiênico que existe. Pode ser uma propaganda má. Às tantas vamos descobrir que a barata é o ser mais limpo que existe. Epá, não sei, eu sou um gajo que eu gosto de experimentar muita merda. Eu não me vejo, eu percebi esse riso do gajo. Eu não me vejo a mim, daqui a 10 anos, olhar para uma barata, pegar aquela merda e comer. Epá, Não sei se és adepto de futebol, estás sou. a ver qual é o teu clube? É o Sporting. Olha, por acaso é o mesmo que o meu, apesar de eu ter assim uma distância atual do clube já há algum tempo que não me interessa assim muito por Eu futebol. amanhã vou ao estádio, se quiseres vir. Não sei se volto a reatar, acho que perdi a paixão pelo futebol. Sabes que eu já te disse, eu gosto muito de experimentar merdas. Eu, antes de ter fundado o Clube Motar, eu fui Juventude Leonina. Eu saí da Juventude Leonina para fundar o Grupo Motar e depois saí do Grupo Motar para ingressar numa carreira da comédia. Sou um gajo. Estás sempre metido em grupos extremistas, é isso que estás a dizer. Não digas essa merda, porque há pessoal que acha que eu sou skinhead ou assim. Há mesmo pessoal que acha que eu sou extremista. Vem de onde? Acho que tem a ver com a persona que eu adoto em palco. Todo o meu estilo de vida, sou um gajo do metal, cresci num bairro social. Um dos meus melhores amigos é preto, mas tipo, do peito mesmo, estás a ver? A minha namorada não é como eu. E eu acho que eu é que sou uma pessoa de merda nesse aspecto. Eu não olho para aquilo que a pessoa faz. Eu dou-me bem contigo, quando eu estou contigo divirto-me, tu divertes quando estás comigo, vamos ser amigos. E é mais ou menos assim que eu faço amigos. E olhar para o background da pessoa. Tenho piadas mais fortes e tenho uma postura política assumidamente de direita, não de extrema-direita, mas de direita. Pessoal que acha mesmo, não que eu vote no Chega, mas talvez que eu vote no ERG, que faça parte de um grupo marado qualquer. Faz sentido essa narrativa, mas eu só estava a pensar na questão do humor negro, porque há essa tendência. O André Carmo é estupidamente esquerdo, o gajo é um esquerdalha de merda, mas completamente. Tipo, o André Carmo, tu não consegues falar de mercados económicos com o André Carmo, que ele é estupidamente esquerda, tu não tens a noção do esquerdista que ele é. Se levássemos este excerto da conversa para o Twitter e se ficasse manifesto que tu eras do humor negro, há logo esta tendência para levar o gajo do humor negro para um dos extremos. Normalmente é a extrema-direita. Lembras-te daquela conversa que houve há uns anos atrás no Prós e Contras? Eu nunca cheguei a decorar o nome da amiga, mas que ela a dizer que o Sinel era. Sim, a Beatriz gosta. Que o Sinel era racista ou fascista, ou uma merda assim. Sim. Nunca tive muita convivência com o Sinel, okay? Tive com ele, se calhar, uma mão cheia de vezes. Basta isso para ver que o gajo é super liberal nas merdas, tipo, super liberal nas merdas, histórias que eu não posso contar aqui porque isto é difundido depois, mas super liberal. E ele não é nada fascista, nem racista, nem nada dessas merdas. Mas lá está, como ele faz aquele humor, e na altura ele estava com o Black Label, era um humor assumidamente, se calhar, um bocado para o xenófobo, para o racista, para isto e para aquilo. As pessoas tinham uma ideia dele de que ele realmente era assim. Eu acho que é só aquilo que lhe faz rir e ele acha que consegue fazer rir as outras pessoas. E então o humor dele é assim. Também se distanciou disso. Não é que fosse aquilo que estás a dizer. Não acho que no início, claro que à luz dos nossos dias, piadas racistas, piadas não sei o quê, não consigo ver isso assim. Ele no início não via o que ele fazia, não via em Portugal. Ainda hoje não há. Aquilo especificamente que ele fazia, ele quis ser pioneiro, para te destacares tens que te destacar. E se calhar ele destacou-se inicialmente com o choque. Chocar faixas etárias mais velhas, estás a ver? Ele, puto, isso, o meu avô não me deixava ver. O meu avô não deixava ver o sinal. E ele se calhar foi-se destacando e subindo assim. Hoje em dia, ele já se calhar faz uma digressão por ano, já tem a vida dele confortável, já está numa fase em que ele não precisa de se exaltar porque ele já criou o caminho, né? Uma postura muito mais soft. Eu fui ver o Bohémio e o Bohémio para mim não é um espetáculo de stand-up, é uma palestra do Sinel. Não sei se tu tiveste a oportunidade de ir ver. Não vi. Para mim é uma palestra do Sinel, ele está lá a dizer, pá, eu curto bué disto, curto bué daquilo, curto bué da outra, e tu, olha, bom ponto. Não é um espetáculo do Sinel, é um espetáculo de comédia, é uma palestra. Está mais relaxado, aparece, é tipo os golfinhos, aparece uma vez por ano, e depois vai para a Espanha, ou vai para isto, ou vai para o outro, e pronto, e está lá na cena dele. E acho que é perfeitamente normal ele se afastar. O Paulo Almeida, quando surgiu, também foi muito na cena do choque e bater, e não sei o quê. O Rui Cruz também foi na cena do bater. Falámos há bocado do Ruben Branco,
A cena do rei do underground também foi bater, 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 e acho normal que haja uma altura em que, porque querem trabalhar noutras merdas, acabem por se distanciar. Pá, acho perfeitamente normal. Eu, por acaso, não vejo, por exemplo, a mim ou o Hugo Soares daqui a 10 anos, especialmente o Hugo, porque tem a cena muito vincada. Não vejo o Hugo daqui a 10 anos a fazer piadas leves. Há esse caminho. Sim. Afastar-te porque se estiveres no reduto do humor negro ou num nicho qualquer, apesar de não ser assim muito forte, no nonsense, ou ainda tem menos praticantes que o humor negro. Mas se fechares Ou muito aquilo. o Deadpan também, Sim, também não sim, vejo sim. muitas pessoas. Sim, eu acho que isso também é por vagas. O stand-up é uma coisa muito recente em Portugal. Nós ainda Uhum. não conseguimos ver os altos e baixos. Se olharmos lá para fora, há sempre vagas em que os comediantes são mais de one-liners e depois formatos mais longos. Agora estamos a assistir ao formato de história. Quase todos os grandes Sim, comediantes atualmente storytelling. vai de certeza aparecer um gajo que faz one-liners do caraças e de repente começam a surgir uma nova vaga de Eu humoristas que acho que fazem a one-liner. cena do storytelling é simples, porque lá está, vamos voltar à cena dos especiais da Netflix. Tu vês os especiais da Netflix e o que é que vende? É gajos que estão ali uma hora a falar e dão a volta, às vezes estão a bater o mesmo assunto, mas dão 3 e Sim, 4 e sim. 5 voltas e fazem a plateia rir. Se um gajo deadpan, eu não sei se eu, embora eu ache hilariante a cena do deadpan, eu não sei se conseguia ficar uma hora e um quarto a ver um gajo a fazer deadpan. Influencia, estás a ver? Acho que depois os comediantes que agora estão a surgir, não é o meu caso e outros casos, não que eu faça muito storytelling, por acaso acho que nem tenho jeito para isso, mas eu acho perfeitamente normal que as pessoas agora, é aquilo que eles consomem, estás a perceber? É aquilo que eles consomem e depois replicam em palco. E eu acho que o storytelling está em voga exatamente porque é aquilo que a Netflix vende, é aquilo que eles consomem, é aquilo que eles replicam. Percebe-se, por exemplo, quando houve ali o Mitch Hedberg, aquele gajo que usava sempre óculos escuros, fazia one-liners, os nomes estão a fugir todos, mas houve ali uma vaga em que havia ali 3 ou 4 comediantes muito bons a fazer one-liners e percebia-se que quem vinha atrás eram os modelos a seguir. Então Sim, estava sim, sim. tudo mais alinhado às one-liners. Uma nova vaga, seja o Louis C.K., seja o Bill Burr, formatos mais compridos, à volta de uma história, seja ela real ou não. Esse começou a ser o modelo. A pessoa atual, enquanto público, a nossa atenção está muito alterada. Não sei se esse formato de one-liner tal, one-liner, não sei se funcionava hoje. A cena do Deadpan, a minha avó está a escarrar, não sei se vai só ouvir aqui ou não, mas Obrigado pelos efeitos sonoros. a cena do Deadpan é fixe. Tens um gajo que faz storytelling, logo a seguir metes um gajo Deadpan, isso é fixe, quebra ali a normalidade. Até podemos alargar mais a ideia, e em Portugal eu acho que isso é manifesto. Os vários estilos em simultâneo, normalmente só existe um ou dois estilos, não sei que não mudar, mas é um estilo que nasce muito dos boomerang. E Uhum. muita gente tenta copiar. Há pequenas Sim, variações e sim. algumas, se calhar, já se começam a destacar, mas este é um modelo. Não há vários modelos a concorrerem entre si como existe num sítio maior. A tua ideia é que achas que deveria haver noites. Porque não devia haver noites, mas achas que o modelo das noites seriam tipo, vários comediantes, vários estilos a atuar ao mesmo tempo, é isso? Não é que isto seja um modelo único, mas ajudava o público a alargar os horizontes. Eu concordo, mas epá, vai variando de público para público. Há pessoal que diz, a culpa é sempre do comediante, e é do comediante porque a tua função é fazer rir, mas o público são pessoas e são variáveis. E se calhar tu podes ter uma noite, e lá está, há pessoas que dizem que o humor negro está na moda, é bullshit, não está. As pessoas são cada vez mais woke. Metes uma mulher a atuar e ela vai falar como quase todas as mulheres, que é uma cena que eu também não compreendo muito, falam, aí os homens são uma merda, os homens isto, e o meu namorado não sei o quê, o caralho, então, quando tenho o período, aí ele fica todo, epá, e depois a seguir tens um gajo, imagina, tipo, a fazer um humor também bué woke, depois a seguir tens um gajo como eu, que te diz, então e os refugiados? Epá, percebes? Certamente já atuaste em muitas delas noites em que é Específico. específicas do humor negro, até porque o humor Adoro, negro, adoro, 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 adoro. o humor negro O, sofre. o público do humor negro, deixa-me, isto disseram uma vez, eu concordo a 100%. O público do humor negro, não há muito comparativamente com, não há muito, é um nicho, mas é dos públicos mais fiéis que tu tens. Epá,
Não dá, é um público super fácil, porque um gajo quando vai para um espetáculo de humor negro, que sabe que é para um negro, queres ouvir merda, queres ouvir piadas racistas, queres ouvir gajos que batem na mãe, percebes? Fora do comum, tu sabes que está errado, mas sabes que isso tem uma piada do caralho. O outro público, o público dito normal, é um público de vibes. Hoje é bué fixe falar sobre o clima. Então as pessoas vão lá e querem talvez fazer piadas sobre o clima. Amanhã fixe ouvir piadas sobre viagens. Então eles vão lá e querem ouvir piadas sobre viagens. E depois chega lá um gajo no meio que brinca com pedofilia e não entra. E é normal. A culpa é do público. Não. A culpa é tua, que foste estúpido e não percebeste que o público não estava a querer ouvir piadas sobre pedofilia. Eu sou a favor que o comediante do humor negro que vá fazer noites jornalistas tenha uma piada, teste, que é tipo, pá, esta piada, se esta não entrar, não é uma piada que choque, estás a ver? Não é uma piada que crie choque, é uma piada que está... Se esta piada não entrar, eu tenho que ter uma alternativa. Por muito humor negro que tu sejas, o teu trabalho é fazer rir, não é impor-te. E depois não vai estragar a noite aos outros, não é? Então, eu sou a favor que as pessoas tenham tipo uma piada de teste, ok? Mesmo depois que não tenhas um texto muito clean, que tenhas uma vertente em que, pá, isto não é a cena mais clean sempre, mas normalmente isto não falha. Se a entrada acertar, podes ir começando a subir o tom de agressividade e as piadas, pronto, basicamente testas o público. Se deu, fixe, faz a tua cena. Se não, dás a volta. Compreendo isso do ponto de vista prático, mas do ponto de vista teórico, é como nunca apresentar ao público as várias vertentes do stand-up. E só estamos aqui a pensar num humor mais, à falta de melhor termo, woke, humor negro. Há géneros de humores que combinam um com o outro. Eu vou estar a dizer, meteres um deadpan a seguir um storytelling, eu acho que é lindo, estás a ver? Eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Acho que há estilos que casam uns com os outros, que independentemente do público, se tu meteres um storytelling e a seguir um deadpan, acho mesmo que casa. Vai dependendo da casa onde tu estás, como é que é o público daquela casa. Eu acho que depois tens que ter. Eu faço isto há 1 ano e meio, eu não tenho assim tanta experiência como se calhar gostava de ter. Nas experiências que eu tenho, porque eu no início era, não, tipo, eu faço este tipo de humor, vocês vão ver comédia e isto é comédia, vocês têm que se rir, caralho. No início dei-me bastante mal com isso. Tens que ver todas as variáveis, estás a ver a casa onde tu estás, o tipo de público que aquela casa leva, a cena que tu, por exemplo, às vezes estás no meio e é fixe porque consegues ouvir o que é que, as piadas dos outros, o que é que entrou, o que é que não entrou, e vais ter que ter essas variáveis em consideração. Voltando dar uma Sim. rotunda para dizer o mesmo. Educar o público. Às vezes pode soar um bocado condescendente. Seja como for, faz falta mais variantes de stand-up, de humor por arrasto. Mas isso, a culpa é nossa enquanto povo, no sentido em que não há, como mais uma vez, não há a cultura de comédia e não há casas de comédia. Tu no Algarve tens 8.000, ponto. No Algarve, com 200 quilómetros de largura, tu tens o 8.000 só, em Faro. Só, tens Faro só. Tá bem, mas a população jovem, muitas vezes, não se fica, sabe? Caralho, tu tens Lisboa e tens Porto. Acho que há uma casa em Aveiro, mas Aveiro também não fica assim tão longe do Porto. O Camilo, que acho que é uma pessoa que está a fazer um trabalho do caralho, está a começar a dinamizar em Setúbal. Em Setúbal tens o Comedians, que é na Casa da Cultura, e o Camilo tem uma cena fixe, que é, ele faz musical, faz isto, faz aquilo. Nós fomos agora, na passada sexta-feira 13, fizemos uma noite de humor negro, mas podia ser outra merda qualquer, num auditório em Setúbal, em que estivemos quase esgotados, em 200 pessoas metemos lá 180, brutal, brutal, e eu acho que ele está a fazer esse trabalho de desenvolver aquela zona de Setúbal para a comédia. Uma cena que eu gostava muito de fazer na região de Vila Franca também, mas depois tens, lá está o Camilo agora a desenvolver em várias casas em Setúbal, tens Lisboa, depois acho que há uma em Aveiro, tens Porto, tens Braga e Portugal é mais do que isto. Portugal é mais do que isto. E tal, o público depois não tem enraizado que se pode fazer vários tipos, não sei o que mais. Mas tu também não mostras ao público que podes. Ok, isto é um problema, mas antes deste problema ser solucionado, há outras coisas para trás. É preciso criar uma rede maior de sítios
podias ter mais comedy clubs em Lisboa, se bem que depois isso ia criar um problema se calhar, de demasiada oferta para a procura que existe. Tu disseste, logo no início da conversa, que uma moda, ou pelo menos veio a reboque daquilo que a Netflix passa. Vamos pôr este cenário. A Netflix acaba. É o teu trabalho, enquanto comediante e enquanto amante, sobretudo enquanto amante da arte, continuares a propagá-la. Mas teria algum peso. Outro cenário, a Netflix continuar, mas Especiais de stand-up. e de alguma forma está a acontecer, Sim, paulatinamente, percebes que a sim, há aposta, menos. houve uma altura que saíam Que era um grande boom, sim. e uns bons, outros maus, mas percebia-se que era uma aposta, atualmente não é uma aposta. Comediantes, sobretudo os americanos, também começaram a sentir-se castrados. E se calhar, pronto, muitos deles, os mais conhecidos, nem precisam assim tanto do. Eu acho que depois cabe às pessoas continuar a cavalgar. De certeza que há modas em que tu consegues agarrar. Eu acho que a comédia, se calhar, provavelmente no início perdias muitas pessoas, mas pá, Portugal é um país pequeno. Nesse aspecto, Portugal é um país pequeno. Se 500 mil pessoas gostarem de comédia, os outros 10 milhões vão de arrasto. Depois tens um amigo, não sei o quê, o caralho, blá blá blá. Tens de pensar assim: o futebol, eu vou dar o exemplo de futebol. Tu, paixões, não sei o quê, mas a comédia, a arte também mexe, também mexe. O rock, olha, o rock é do caralho. O rock e o metal. Já passou a moda, já passou. Mas há pessoas tal como eu, e eu sou muito posterior à grande onda de metal e de rock, há pessoas que continuam a propagar e há casas que ganham dinheiro a fazer noites exclusivamente de metal e de rock, e há muitas pessoas que gostam de metal e de rock. Foi uma moda que passou, anos 80, anos 90, passou, anos 2000 começou a haver o pop mais comercial, né? É isso que é o pop, é o mais comercial, e tu soubeste agarrar, e há pessoas que efetivamente vivem de promover espetáculos de rock e metal. Há festivais em Portugal só de rock e metal. E eu acho que a comédia, o stand-up, a comédia, tudo é comédia, né? A comédia é um bocado como a política, tudo o que tu faças é comédia para alguém. É, se eu cair, desde que haja uma pessoa a rir, é comédia. Em parte, É, concordo. eu acho que o stand-up tem tudo para vingar, é só as pessoas apostarem mais a aparecer na televisão, mesmo que seja um formato tipo Levanta-te e Ri, com um humor mais generalista, whatever, está na televisão. Se abrires nas grandes cidades, sobretudo nas grandes cidades do interior, no interior de certeza que conseguias, olha, em Beja, de certeza que conseguias, podia dar trabalho para caralho, podia dar muito trabalho, mas em Beja conseguias, não há mais nada ali, não há mais nada ali. Em Évora também de certeza dava um trabalho para caralho, mas não há mais nada. Depois subindo, talvez Viseu, não há mais nada ali. Faz. Há um amigo meu, um puto também começou há relativamente pouco tempo, o gajo é de Torres Vedras. E puto, tenho um bué de medo aqui, não há nada. Mano, se estás em Torres, mano, pô caralho, faz uma noite aí. O Elegance, que tem estado bem em voga também, faz outra casa, seasonalmente. Eu estou a tentar criar uma merda em Alhandra. E o que há em Alhandra? Não há nada. No Conselho de Vila Franca não há nada. Eu estou a tentar criar. Dá trabalho para caralho, mas é só tipo tentares criar a cultura ali à volta. E eu acho que isso é fazível e tu ias conseguir agarrar e conseguir surfar a onda, porque eu acho que podemos concordar que aquilo que tu disseste, a onda do stand-up, ou o pico do stand-up na Netflix, provavelmente o pico já passou, já foi. Tu agora, usando aqui umas expressões ribatejanas, tens que agarrar o boi pelos cornos e tens que ir atrás. O pico da Netflix, vamos supor que já aconteceu, mas não quer dizer que não haja um pico, seja noutro serviço de streaming, Sim, seja no YouTube, sim. seja numa ferramenta parecida. Eu duvido que na Disney Plus vá acontecer. Mas talvez na Amazon Prime. Na HBO era a montra. Os comediantes americanos, sobretudo aqueles com mais anos, Tu próprio como comediante, e desculpa se tinhas ilusões, mas nós somos muito pequenos, eu e tu, somos muito pequenos. Os comediantes mais conhecidos, eles próprios podem fazer esse trabalho. Eu lembro-me que o Netflix, quando saiu, foi um boom do caralho. E o Rui Sinel tinha vários conteúdos, todos eles, como é óbvio, ligados à stand-up, e eu lembro-me que foi um boom do caralho, na altura. Portanto, eu acho que a cultura de stand-up comedy dá para ficar, porque as pessoas já têm o bicho, as pessoas já têm a cena, as pessoas já viram, já sabem que gostam. Tu dizes, ai tal, mas depois se acabar nos serviços de streaming, pode passar tipo 1, 2, 3, 4, 5 anos e não vai ser fodido para caralho, vais comer bué da merda.
Eu acho que é perfeitamente possível em realizar isso enquanto cultura em Portugal. Até porque, como no início da conversa que nós falámos da cultura, que nós bebemos muito da cultura do Brasil, os brasileiros adoram aquela merda. Eles são muito, obviamente, são muito restritos em televisão daquilo que podes ou não dizer. Mas de resto, comedy clubs e merdas assim, tu vês e a cena, eles são muitos, há muito público, mas aquilo que nos chega é as gargalhadas. Aquilo que nos chega é os comediantes vão à net, metem os melhores e tu estás em casa. Lá está, falamos do Padilha, falamos de mais não sei quantos, estás em casa a ver e o que te chega é aquilo que ficou bem, o pessoal está a curtir, eu curti e vai pegando. Se calhar, olha, se calhar aqui na minha zona há um gajo que faz mensalmente ou quinzenalmente ou semanalmente noites de comédia, eu vou lá ver também e pode ser que curta. E se a noite correr bem, agarras aquela pessoa e aquela pessoa se calhar para a semana traz 6 amigos. Os seis amigos, se calhar 3 deles não acharam graça, mas os outros 3 acharam graça. E depois há um desses amigos que mora em Aveiro e tem mais 6 amigos e vão a uma noite em Aveiro. E pá, eu acho que é só trabalhar. O paralelismo que podíamos encontrar é aquela fase forte, levanta-te e ri, e depois desapareceu, e percebemos que houve ali um deserto. Muitos anos, muitos anos, muitos Muitos anos. Quando anos. ouvias as anedotas do Fernando Rocha, ouvias as piadas do Alvin e não tinhas mais ninguém. Não tinhas mais ninguém. Tinhas o Al Lima que fazia algumas merdas. Que é Ah, sobre aproveitar, seja no stand-up, seja para outros formatos, no caso do Bruno Nogueira. Do Ricardo Aruz Pereira não precisava também porque... tinha jogado por trás. Sim, sim, sim. Levanta-te e ri ajudou muito à comédia, mesmo os anos a seguir. A SIC Radical teve um boom do caralho em programas dedicados à comédia, ao humor. Em termos de humor de palco, stand-up, pá, realmente tinha se calhar o Alvin. Por acaso já há algum tempo que não vejo assim radical. Segundo me Sim, disseram, atualmente é só reality shows. eu ligava mais a SIC Radical para ver Dragon Ball, sabes? Também já não o apanhaste fresco. Sim, e antes da SIC Radical ainda teve na SIC Gold. Eu sou de 95. Apanhei algumas coisas, mas apanhei o Evangelion, apanhei os Cavaleiros do Zodíaco, ainda tenho a música dos Cavaleiros do Zodíaco aqui na cabeça. Há de ser aqui uma conversa que eu tive com o Fakir e há uma parte que eu se Sim. calhar não vou meter porque tivemos 40 minutos a falar só de desenhos animados e os brasileiros são malucos pelos Cavaleiros do Zodíaco. Não sei como é que é agora. Talvez durante os anos 2000, provavelmente o anime preferido dos brasileiros. Não era o Dragon Ball. E para terminar, caso aqui duas perguntas que comediantes viste assim nos últimos tempos, em palco e que Olha, tenhas eu, gostado. eu, eu, eu como já sabia que tu ias perguntar isso, Pessoas para vir aqui, vá, olha, à falta de melhor termo. eu já tive alguns que eu já. O Camilo, eu acho que o Camilo, tens que trazer aqui o Camilo. Yeah. Já tínhamos falado também pelo Instagram, trazeres o Sérgio. Eu acho que o Sérgio é uma pessoa do caralho. Já estou em conversações, é só uma cena de afinar Embora, a data e. embora ele seja meio deficiente, o Sérgio é um gajo do caralho. Já trouxeste aqui a Madalena, a Malveiro. Ela disse que sim, mas na altura não dava. É só uma questão de acertarmos a data, acho eu. A não ser que ela agora Tens não queira. o Ricardo Tomé, tens o Tiago Paixão, acho que eram duas pessoas que, especialmente o Tiago Paixão, que faz um serviço do caralho à comédia também. Podias trazer aqui o Rui, o Sinel. Esse pessoal é um bocadinho mais inacessível. Eu não falei com ele, até podia ser. Já aconteceu com alguns nomes maiores, é naquela data e depois Chegaste a acontece. ter aqui o Cruz, não chegaste? Sim, Chegaste sim. aqui depois? Houve aqui alguns nomes que era para ter sido, mas depois não deu. Aquela slot de tempo daquele dia ou dois e depois Sim, não deu. E agora para acertar a agenda já é muito complicado. Sim, eu gostava muito de ter aqui o Sinel. sim, acredito que sim, acredito que sim. Já tiveste aqui pessoal muito fixe, já tiveste aqui o Marcão, já tiveste aqui o Falcão, o próprio Moura, acho que já fizeste com o Moura também, né? Já gravaste. Há dois Carlos Moura. Sim, eu estou a falar do Mini Moura. O Mini vai sair esta semana. Provavelmente, portanto, daqui a 3 semanas, quando as pessoas ouvirem isto, Não sei, porque eu tenho muitas. achas que chegamos a tempo de 2024? A não ser que eu morra entretanto e isto fica aqui nos arquivos. Passado 10 anos, as pessoas ouviram. E é Yeah. com caralho. Eu continuar a fazer isso e de vez em quando gravar uma conversa e não publicar. Meter num disco. Se dizes que isto vai sair para aí daqui a 2 meses, a esta altura já fui ver o Limbo. Qual é o teu comentário acerca desse espetáculo? Gostaste? Olha, é assim, acerca do Limbo, eu acho que ele fez, e agora acaba porque eu não posso dar spoilers. Vou ver o Paulo Almeida ou o Maxime também, agora. Isto é um bocado triste, mas eu acho que o espetáculo de stand-up que eu fui ver, mais recente, foi agora o fim do Cinel. Ou foi a outra mais recente. Talvez tenha ido. Fui ver o Sol do Hugo Soares, o ano passado,
Lisboa, que foi tão exclusivo, que estava eu mais 7 pessoas. Adorei, foi muito bom. Chupa cabrão, espero que o gajo esteja a ouvir isto. Chupa filho da puta. Epá, não sei. Eu como trabalho no CTT, eu tenho muito tempo livre, porque nós estamos a cagar-nos para vocês e para as vossas... Tive uma experiência, outra conversa, aplicada ao CTT, mas aplicada a tudo. A falsa informatização, aplicações, merdas, e o serviço que era, eu só peço que aquilo que eu quero chegue a casa. Eu não quero saber onde é que anda, eu não quero saber onde é que anda a encomenda. Para tu teres uma noção, e eu espero bem que isto não chegue a nenhum dos meus chefes, nós esta semana perdemos 5.000 euros em cheques. Esta semana, hoje é quinta-feira, perdemos 5.000 euros em cheques. Percebes? Não vai acontecer. Mas olha, ontem estive a ver o especial da Netflix do Rodrigo Marques, brasileiro, e hoje vi o Yuri Marçal também. Não tenho visto nada assim da Netflix. Também não peres grande merda. Qual foi a última coisa que eu vi? Foi alguma coisa no YouTube, de certeza. Sei que estiveste agora, como quem diz, no 8.000, com os suplícios do suplex à portuguesa, o Bote e o Rodas, e que já não fazias há algum tempo. Como é que já não fazia, pá, não, se correu, se não foi miserável, foi quase. Eu já não fazia que há uns 10 anos. Para mim, como eu disse ao João, o Bote, foi quase como fazer a primeira vez de novo. Acredito. Percebi, pelo menos para mim, não sei se aplica a todos. Sim. Quanto mais negro, eu gosto de fazer todo o tipo de piadas. Tanto pode ser uma coisa mais nonsense, ou de humor de observação, como humor negro, e posso saltar de uma coisa para outra. Segundo aquela atuação, quanto mais negro era, menos reação tinha. Mais clean, mais reação tinha. E as reações que tive foi coisas parvas. Foi de uma interação com o público em que disse uma coisa parva e troquei o nome de propósito a duas moças que tinha perguntado o nome. Por exemplo, chamava-se Madalena. Não, Madalena não gosto do nome. A partir de agora és a Sara. Acho que era uma piada com o Einstein. Acabei de fazer uma piada com o Einstein. Riram-se duas pessoas. Agora faço esta merda e toda a gente se ri. Estou bem servido de público. E o pessoal riu-se. E o estilo que ele veio foi mais estilo de one-liners. Eu quando fui, e isto eu não sabia, e eu acho que o André também não sabia, era a semana académica. E o público que nós tivemos não foi zero, mas foi muito perto disso. Eu não sei como é que é o público algarvio, não deu para saber. Como é que é? Achas que havia muitos estrangeiros ou havia muitos... Era quase tudo. Eram velhos, eram novos? A faixa etária anda ali pelos 30 para cima. Das noites que eu já fui ver, é mais ou menos... Porque aquilo é um clube cultural. Muito fixe, porque depois do espaço. Muitos brasileiros também, não sei se foi pelo facto de ter ido lá o Vítor naquele dia, se atraiu ou não. O Vítor Costa é um monstro. Tens que falar com ele também, já tens algum episódio com ele? Ainda não. Combinei com ele, mas ele depois não me disse mais nada, tenho que reforçar. Ele tem estado no Brasil, mas ele é um gajo do caralho. Gostei muito de o ver e acho que é um gajo porreiro. E assim para terminar, o que é que tens visto? Pode não ser stand-up. A última coisa que eu vi, não estava à espera que fosse engraçado, é um documentário chamado My Massive Cock. É um documentário a relatar as dores literais e todo o tipo de homens que têm uma picha grande. Tu ias pegar nessa merda. Que mais não seja, porque percebes que os homens são alvo daquelas merdas que os homens são uns monstros, uma sex tape para rodar entre os amigos. Sucede a mesma coisa com aqueles homens, as mulheres passam entre elas. Olha-me esta picha. Tu chegas a palco e começas, eu tenho uma pila grande, e o pessoal tipo, tá bem, não, pessoal, eu tenho mesmo uma pila grande. Vocês não sabem, olha, as dores que eu tenho, as amigas da minha namorada, todas elas já viram a minha picha e começas aí. Houve lá um que tinha uma namorada que via na picha do gajo uma espécie de amuleto. Jesus Cristo. Não de amuleto. Obrigava o namorado a estar sempre com o pau feito. Tinha aquelas bombas de vácuo. Por exemplo, estavam a ver, sei lá, a série deles, Friends, e ele com a bomba de vácuo, e ela gostava de olhar para aquilo. Nunca me senti tão objetificado. E isto sim é objetificado. Não há o melhor exemplo. Tens companheira ou companheiro? Não tenho. Agora imagina o que é. Tu tens uma namorada. Ou namorada. Em princípio é namorada. Todos nós nascemos bissexuais. Para pegar essa ideia, era isso. Mas imagina o que é. A gaja tem um grande papo de cona. E tu olhas para... não, eu quero... A conversa que ela obriga-me a estar nua da cintura para baixo.
eu mesmo quando estou com o período, e eu nem sequer gosto de usar tampões, eu tenho que andar com os pensos colados à cona, porque eu gosto mesmo é de ver aquela merda. Eles têm de comprar boxers ou cuecas especiais, são muito mais caras. Ou seja, Yeah. ter uma picha grande não é só vantagens, tem muitas desvantagens. Um gajo que não conseguia arranjar emprego, porque nas entrevistas de emprego ao levantar-se dava a impressão que estava com Não o pau estava feito. com o pau feito. Aí E assim, assim, caralho. e assim, epá, não estou com o pau feito. E a pessoa, isso não é indicado ou não está de acordo com os princípios da empresa. Estavas a concorrer para um lugar no McDonald's. Yeah, yeah. E levantas-te e estás de pau Mas a questão é que ele não está de pau feito. É que não há forma de. de negar. Então, amigo, mas quer que eu mostre? Quer que Yeah. eu meto o Narce aqui em cima da mesa e você vai. Tá mole. Depois outra parte, que é essa aí, foi aquela que eu já falei no outro podcast que eu tenho, o Túnel de Vento, que eu não sabia que existia. Normalmente o problema. É fixe, aconselhas? Epá, não sei. Há pessoas que gostam. A única pessoa que eu falei, deixa-me lá pensar, a única pessoa que disse abertamente que gosta muito do Do túnel podcast de Túnel de vento. Vento foi o Freddy. Um ouvinte Aham. assíduo, agora já não sei se é, mas daqueles que eu sabia que ouvia aquilo tudo. Das pessoas que eu convidei era aquele que seguia religiosamente. Eu desconhecia, normalmente quando se fala em pênis fala-se aumento. Não se fala Sim. cirurgia de diminuição peniana. Nunca tinha ouvido falar. Há uma parte em que o homem está tão farto de ter a picha grande e as mulheres não querem, ou querendo, querem só ostentar. Qual é aquela designação? A mulher troféu. No caso dele é a picha troféu. Fala com um médico, supostamente é um especialista. Uma pessoa até se torce toda a amputar o pênis. Estão lá a falar o que é que você quer cortar, quantos centímetros. Oh, no caso dele eram polegadas. A parte em que ele diz se podia utilizar a técnica salame, que é ir cortando, vai Sim. cortando e eu vou vendo se é uma operação. Faz, mas depois ele não seguiu para a frente porque tem muitas complicações. Ainda bem que estás a falar de Pênis. operações à... Não, não, não. Picha. Operações à genitália. Para terminarmos, mais uma vez, para terminarmos. Para fechar só este assunto, o meu ponto de vista é pondo na situação deste gajo com a picha grande e que está na situação de diminuir a picha. Não sei se punha a minha picha, salvo seja, nas mãos daquele médico. Que médico é aquele? O médico diz-se: se você tiver uma picha acima da média, eu sei que você não me quer fazer mal. Mas imagina que era um Pois. médico com micropénis. Mas Levou a imagina que vida a sofrer bullying. com problemas. E o que é que ele pensou? Um dia vou estudar medicina, vou criar aqui uma intervenção cirúrgica para cortar Yeah. a picha dos gajos com a picha grande. E eles dizem que querem cortar 3 centímetros e corta a picha toda. Vamos ser honestos, tipo, imagina, tirar 5 centímetros já é um tamanho considerável. Tu não és nenhum elefante, tens tipo 2 metros de picha, não é? Se tirar 5 centímetros já é uma cena do caralho. Imagina o que é acordares com menos 5 centímetros de pila. Eu ficava com centímetros negativos. Está para dentro, tem que ir aqui ao cóccix e puxar esta merda. Isto dá sempre para expandir. Será que estes gajos com a picha mesmo muito grande, quando estão no frio, a picha fica normal? Fica um tamanho normal, vá, à falta de melhor expressão? Ou é tão grande que são imunes ao frio? Como é que é a cena de... Eles cortam o tronco tipo em pedaços e depois cosem a cabeça. Porque isto é uma fissura para a urina e tal a sair, né? Tipo, como é que eles cortam ali no, mas depois assim, né? Tens ali uma veia bem importante, tens que mesmo saber onde é que estás a cortar. É uma ciência do caralho cortar narcisos. Uma das complicações é que, como não é certo, querias tirar 3 centímetros. O médico Yeah. ou não dá, ou porque Mas engana-se. depois a cena é 3 centímetros duro ou 3 centímetros flácido. Porque Pois. há os growers e há os showers. Imagina que tu és um grower. Eu sou dos gajos que cresce e se calhar 3 centímetros com ela flácida fazia diferença. É que depois, além disso, uma das complicações é podes ter a disfunção erétil, é um risco do caraças. Imaginando que teres a picha monumental traz-te dissabores. Queres ter menos picha, nunca mais consegues usar a picha quadrada. Provavelmente trará dissabores a outra pessoa que não a mim. Até porque eu gosto muito de ananás, mas não consumo assim tanto. E minha namorada está sempre, não, hoje comi ananás, cara. Eu revelo bastante da minha vida íntima. Porque tu não conheces lá nenhum. Não conheces lá nenhum. E eu quero te expor a minha situação, que é, eu sei que nós dizemos isto muito em palco, mas isto é mesmo totalmente verdade. Okay? Isto é totalmente verdade o que eu estou a dizer agora. E é uma pergunta genuína de homem para homem, com 300 e não sei quantos quilómetros de diferença, de distância. A minha namorada quer que eu faça, eu esqueci-me o nome daquela merda, quer que eu faça uma vasectomia.
e porque ela não quer ter filhos e quer foder sem preservativo porque diz que a pílula, pelos vistos, a pílula tem hormonas. E a cena é, eu li que em alguns casos pode provocar disfunção erétil e pode não ser reversível. A minha pergunta é, sendo eu uma pessoa que gosta bastante de fazer amor, farei eu a vasectomia, porque ela já anda com isto há meses. A técnica do pode ser que ela se esqueça, não Não, acontece. não acontece, não é? Nós estamos a falar disto desde setembro. Tu dizes ananás e ela diz. E a vasectomia? Tendo em conta que eu tenho 27 anos neste momento, achas que eu deveria... Essa cirurgia é equacionada para aí que é aos 40 e muitos. Pois. Não, a minha cena é, imagina, Pior que isso era fazer um aos 18. imagina que o médico faz um mau trabalho. Yeah. Agora falar a sério, e para todos os nossos ouvintes, cortarei eu parte do meu sistema tomatal ou cortarei só na relação? Como é que é? Eu já estou com ela há 5 anos, já me habituei, estás a ver? A esta altura já é muito difícil de a mandar embora. Vamos pôr outro cenário. Imaginando que isto ainda é mais perverso e ela tem mentalmente uma lista de coisas que quer fazer e essa é apenas a primeira. E ela quer reduzir as mamas. A cena é, eu sou um gajo que gosta de mamas. Eu genuinamente, quando comecei com a minha namorada, eu fiz a técnica eu embebedei-a e depois tentei a comer e ela disse, eu não quero só uma one night stand. E eu, sem querer mesmo mais nada com ela, a não ser sexo, disse, queres namorar comigo? E estamos nisto há 5 anos, estás a ver? E resultou. A verdade é, comi mais vezes do que aquilo que eu estava à espera, mas ela agora não só quer reduzir o peito, como quer reduzir a minha tomatália. No limite é sentarem-se e negociarem. Eu faço a minha cena, mas tu não podes fazer a tua cena. É negociar, chegar a um acordo. Não, porque ela começa, depois dói-me as costas e não sei, porque ela tem um peito avultado e ela é baixinha. E aquilo, pelos vistos, elas queixam-se bem, queixam-se da pila, queixam-se das costas. E pelos vistos, o que é que lhe dá confusão? É eu ser um gajo fértil e as duas nas costas. Os dois não pode ser, aliás, não pode ser nenhum. Mas Eu só quero foder. sou uma pessoa simples, não é? As mulheres com um peito grande têm dores nas costas. Eu às vezes até vou lá e seguro para ela não ter Não seja por isso, não é? Não seja por isso. Ela vai adorar esta conversa. Se esse realmente for o único motivo, dores nas costas, é que as dores nas costas aparecem por vários motivos. Sim. Sabes quem é que não tem dores nas costas? O Sérgio. Também tinha que ter alguma coisa boa, não pode ser só coisas más. Pode acontecer, imaginando que ela faz uma redução ao peito e aparecem dores nas costas, sei lá. Um dia está a mudar um móvel de sítio, dá um jeito às costas, fica com aquela dor das costas crónica, para sempre. Mas eu vou dizer, estás a ver, se Estás a ver? tivesse dois airbags à frente. O Álvaro Yuri Cláudio, não sei se sabes quem é o Álvaro Yuri Cláudio, É a mesma pessoa? eu gosto bastante de gozar com ele por causa disso. E é verdade, atenção, Álvaro Yuri Cláudio. Uma fusão da Margem Sul, dois personagens de Dragon Ball que fizeram a fusão da Margem Sul. Qual Margem Sul? Isto foi claramente uma pessoa que engravidou, uma pessoa da Margem Sul que engravidou um gajo do Restelo, uma gaja do Restelo. Claramente. E ele só podia escolher o nome do meio, então toma, está feito. Okay. É Álvaro Yuri Cláudio. O Álvaro Yuri Cláudio, tenta dizer esta merda rápido, não dá. Álvaro Yuri Cláudio diz que a minha namorada, Margarida Romão, já agora, ficam a saber, é bastante burra. E eu tenho filmagens em que ela não sabe fechar uma porta. Portanto, se calhar, eu posso só pegar numa caneta e fazer ali, tatuar, que eu gosto bastante de tatuagens, tatuar ali uma cicatriz e começo a dizer, estás a ver, agora não engravidas. Algum dia que ela engravide. Ela é religiosa? Nem eu nem ela. É das coisas que eu gosto mais dela, é que ela não é religiosa. Estou-me a rir porque estou a imaginar isto no primeiro encontro. Não és religiosa. Agora é que eu estou excitado, caralho. Eu tenho graves problemas. Eu excito-me mais quando ela chora. Ela é uma pessoa, quando nós estamos a discutir ela começa a chorar. E eu juro-te, se tu soubesses as ganas que isso me dá. Nesta altura já deves fazer de propósito. Confessa. Eu não quero confessar porque a probabilidade de ela. Que eu disse, houve esta merda, é muito alta, mas sim. As ganas que isso me dá é uma cena parva. Se ela eventualmente engravidar, porque eu confio que eu seja um gajo fértil, vou dizer que é de outro. E depois ela vai dizer, e tal, não vamos fazer teste. Não vamos fazer teste nenhum. Porque
Se não acreditas em mim, a confiança é a eu, base da relação, está acabado. eu cortei parte do meu sistema reprodutor, tenho uma cicatriz aqui para provar, portanto, aqui, minha amiga, és uma puta. E pronto. E assim, escuso de cortar os Sim. pratos, livro-me daquela parte que é pagar pensões de alimentos. É uma hipótese. A outra hipótese é arranjares uma espécie de atestado qualquer, um certificado em como te Ou submeteres então, a não pode ser, essa cirurgia. Depois, se acontecer alguma coisa à digo que frente, tenho um super epá, esperma. Digo que tenho um não foi super esperma. negligência médica. Até eu pensei que ele tinha feito. O meu esperma é de um IQ extremamente elevado e eles ali no corte conseguiram construir uma ponte à la vasta gama Saltaram, não é? e Saltaram. foram, não, eles foram pegando, porque tu tens muitas células mortas, né? Dia a dia vais renovando. Eles pegaram nessas células e fizeram uma espécie de Vasco da Gama da ponte, não do senhor, a ponte vasta por ali, e eles, vou-te foder, e pumba! Foi assim que o meu filho nasceu. Nunca pensei que isto fosse para aqui, mas foi Eu, fixe. eu tenho a impressão que nós começámos isto de uma maneira muito elitista e fomos para a sua. No fim de contas, estávamos só a fazer tempo para chegar a estes temas. É. Vamos dizer a verdade. Quando tu conversas com alguém com filtros muito reduzidos, como são os meus, é isto que acontece. Eu tenho pena que se perdeu uma parte da conversa com a Catarina Pinky em que tivemos pai Mas 30. a Catarina Pink é uma badalhoca. Sabes como é que olha, a Catarina Pink, para quem estiver interessado na companheira, ela tem Bumble, tem Tinder, só não tem Badoo porque acha que é muito reles. De resto, se alguém quiser, e isto ela própria admite. Ela, uma cena que eu gosto muito de dizer, sempre que eu a vejo, só para enervar, é: estás mais magra. A cena é que eu digo isto sempre que eu vejo. Eu posso, tipo, fui para casa, voltei, ela está lá, estás mais magra. Eu saí do estabelecimento, 5 minutos depois voltei, olha, estás mais magra. E ela deve ser a única mulher que se enerva a ouvir esta merda. Não sei se será a única. Sobre dick pics durante pai 30 minutos. Eu acho que vocês comentaram essa merda no episódio dela. Há Sim, sim. referências, é o que eu Há estou a dizer, acho referências. que há referências. Mas tivemos mesmo intensamente para provar o meu ponto que aquela ideia de que as mulheres são alvo de dick pics, o meu argumento foi os homens é que são as vítimas. E tentei durante 30 minutos e chegou a um ponto em que ela concordou. Luís Martins, sabes que é Luís Martins? Sim, falei com ele, Não sei se ele te contou isto, mas ele recebeu dick pics. não me recordo. Devias ter falado comigo primeiro, apontavas essa merda. Ele recebeu dick pics. Eu tenho uma piada que foi inspirada numa história verídica dele. Eu, do humor negro, tenho uma piada que foi inspirada numa história verídica dele. O homem é um aventureiro. Tu não tens a noção. Ele foi encornado no Dubai e neste momento anda com uma chavala de 1,48 m que faz dança do ventre. Deixa-me lá mastigar essa imagem, 1,48 m que faz dança do ventre, ok? Exatamente. Não queria levar isto. É um bocado baixo para isso. Vivemos tempos cada vez mais difíceis, é fácil de arrumar. É fácil de arrumar, isso é muito bom. Parece aquelas boxes japonesas, estás a ver? Vou dormir aqui hoje. Pumba na prateleira. É muito difícil encontrar casa e as casas estão cada vez mais caras e temos que ir para sítios cada vez mais pequenos. Pensando já no Sim, futuro, sim. é arranjar a mulher mais pequena possível. Imagina que o Luís não é daqueles gajos que tem que se parar com o meu dilema de cortar os colhões. Imagina que ele é engravida. Visto que ela tem 1,48 m, se ele a embrulhar em prata, dá para fazer tipo aqueles Kinder Ovos gigantes que se dá na Páscoa, estás a ver? Ele vai lá tipo a um sobrinho ou para um primo, olha, toma, tenho uma prima minha, ela tem 16 anos. E ontem estávamos a falar, ontem o meu tio fez anos, e estávamos a falar sobre pessoas que nós conhecemos. Eu estava a dizer, olha, era pegar nessa pessoa, mais a ninhada dela, metê-las dentro de um saco e fazer uma coisa que se faz muito aqui no Ribatejo, que é mandar ao Tejo. E ela diz-me isto, olha, mas isso nos cães é muito a mau. E eu, sim, mas eu estou a falar da ninhada. E ela, sim, nos cães é muito a mau, né? Gostei muito. Um bom tom para terminar. Queres acrescentar algo antes de fecharmos a conversa? Sigam qualquer projeto que eu vá fazer. Eu, como tu dizes, isto vai ser daqui a 2 meses. Eu estou mesmo muito, com muita força a tentar implementar noites de comédia no Conselho de Vila Franca. Não está fácil porque a Câmara não quer apoiar, mas quero implementar um mini circuito aqui nesta zona do Ribatejo.
Estou a trabalhar avidamente para ter várias noites no Conselho de Ribatejo, portanto sigam-me em David Pinto Comedy para descobrirem mais. Se sois ribatejano e gostas mais de touradas em palco que na praça, seguir-me, seguide-me. No Instagram, queres que eu ponha mais alguma coisa? Epá, Vou eu vou-te ser muito honesto, eu sou um bué badalhoco nas redes sociais, mete no Instagram só. Yeah. Se fores ao meu Twitter, eu tenho um post no Twitter, 5 pessoas, tenho 0 seguidores, não vale a pena. Eu uso o Twitter para pesquisar as minhas nerdices, eu gosto bastante de wrestling, uso o Twitter para pesquisar merdas da Marvel, merdas do wrestling, merdas da DC e só. Para procurar as respostas àquela questão que deixaste aqui no fim, se vale a pena ou não, não é? Mas tu não chegaste a responder. Não faria. Encontraste a resposta em todos estes livros que tens aí amontoados na cama? Nenhum deles debate Essa questão. essa questão, sobretudo nessa idade. Normalmente é uma questão que apoquenta os homens dos 40 e muitos, 50, quando já têm uma prole farta e não querem correr o risco de ter mais um filho. Não só é uma questão, como, sobretudo, é um dilema. E aqui entrando quase na esfera da objetificação, o que é que te atraiu na tua namorada? E depois, se há regressão em determinados sítios da tua namorada, ok, isto não estou a fugir. Tu gostas das mamas dela, gosto. Supondo que o que te atraiu foram as mamas, vou reduzir as mamas. Futuro, não há futuro. Aquilo que me atraía já não existe. Margarida, eu gosto muito de jogar Pokémon Go e sem Pokébolas não se apanha Pokémons. Pá, é simples. Como tu disseste, é uma ideia firme da tua namorada. Outro detalhe que pode adocicar a questão é que, sem a pílula, normalmente as mulheres ficam com um apetite sexual maior. Comprovo. Este é o ponto positivo, não é? O ponto positivo. Do outro lado, ao te sujeitares a essa técnica, podes ficar com sequelas. Será que, em termos de testosterona, a grande parte da razão que te faz ter tesão é a testosterona? Sim, que eu estou a advocar a parte final desta conversa. Será que isso reduz a testosterona? Pois ela vai estar tipo, ai David, tenho um oceano à tua espera, e eu, pois, mas eu gosto dela seca. Mas vou negociar o quê? Ela é que tem o poder todo. Ela é que tem o poder todo. Nas redes sociais não se costuma dizer que o mundo é dos homens? Afinal, não. Não. Eu sempre ouvi dizer que por trás de um grande homem está uma grande mulher. Assim, ela não precisa de ser grande, ela basta ter cona, porque nós somos javardos. Os homens são javardos, são cães, são javardos. Eu não sei se esta expressão é popular no Algarve, mas aqui no Ribatejo é muito, que é qualquer buraco é trincheira. Moço, é assim, pá. É aquela dualidade de critérios. Há pouco falámos dos vários critérios da mulher atual. Tem de corresponder àquela altura, tem de corresponder não sei quê. E o homem dava quase outro episódio. A razão pela qual, ou melhor, até podemos romantizar isto. O homem tem um amor tal pela cona que não precisa de mais nada. Olha, eu vou chegar a palco e vou dizer, meus amigos, eu tenho amor tal pela cona que eu cortei os tomates.